O Templo da Poesia apresenta o ciclo de masterclasses O Enigma Sofia. Sofia foi a menina do mar? A resposta por Alice Vieira. Moderação Nicolau Santos. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta última sessão desta Masterclass, que depois terá uma nova fase em outubro e novembro. Penso que não podíamos fechar melhor esta primeira fase da comemoração dos 100 anos de Sofia, trazendo aqui uma pessoa que suponho que toda a gente conhece e que, sobretudo, para além de ter uma brilhantíssima carreira profissional no jornalismo, conseguiu desmentir aquilo que, por vezes, dizem que os jornalistas são incapazes de fazer, que é escrever livros. São muito bons a fazer jornalismo, mas escrever livros é melhor não se meterem por aí. Bom, o trabalho dos jornalistas é escrever, embora escrever livros seja uma coisa bastante diferente. Alice tem uma enorme carreira, como digo, do ponto de vista jornalístico, mas depois do ponto de vista da escrita e, como sabem, tem-se notabilizado sobretudo na literatura infanto-juvenil, onde tem ganho sucessivos prémios com as suas, enfim, com os seus livros. Eu tenho aqui uma lista tão grande, que se eu começo a lê-las todas, não saio daqui. Mas, enfim, digamos que os últimos, pelo menos em 2014, A Velha Caixa, A Bela Moura, com ilustrações de João Fazenda, em 2016, Diário do Adolescente na Lisboa de 1910, em 2018, A Sopa de Pedra, Um Ladrão debaixo da Cama, em 2019, Lindo, Lindíssimo. E depois tem a coleção Macau e tem obras para adultos, tem poesia também escreve poesia, tem obras em conjunto com outros escritores e tem inúmeros prémios. Vou ler alguns. Em 1979, o Prémio de Literatura Infanto-Juvenil do Ano Internacional da Criança com Rosa, Minha Irmã Rosa. Em 83, o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura Infantil com Este Rei que eu escolhi. Em 94, o Grande Prémio Gulbenkian pelo conjunto da sua obra. Em 2000, o Prix Octogone de França para a edição em francês dos Olhos de Ana Marta. Em 2007, o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho com o livro de poemas Dois Corpos Tombando na Água. Em 2010, Estrela de Prata no Prémio Peter Pan na Suécia para a edição sueca de Flor de Mel. Em 2016, Melhor Livro em Língua Portuguesa editado no Brasil da Fundação Nacional para o Livro Infanto e Juvenil. E eu acho que a internet acaba aqui, mas que ainda há mais prémios. Peço desculpa, mas às vezes não se consegue abarcar tudo. E enfim, eu gostava de pedir, antes de começarmos, uma grande salva de palmas para a Alice Vieira. E começar por lhe perguntar algo que às vezes é intrigante, ou seja, como é que se consegue escrever tanto e ter tanto sucesso? Trabalha-se muito, é verdade. Muito boa noite. Eu, antes de mais, desses prémios todos, claro, eu gosto de ganhar prémios, não sou daquelas pessoas que dizem eu não quero, eu quero. Não, eu aceito logo. Mas há um que eu acho muita graça, que foi o prémio de carreira. Que a Gulbenkian deu em 94. Onde é que vai 94? E o que é que eu já fiz depois? Mas é que é assim, nessa altura adoeci, toda a gente estava convencida que eu ia morrer. Até o médico, que me deu 2 anos. E todas as pessoas começaram a fazer coisas boas antes de eu morrer. E a Gulbenkian deu o prémio de carreira nessa altura, 30 anos antes, mas pronto, gostei muito. A sério que gostei. Portanto, a Alice está a dizer que só lhe deram prémios porque acharam que a Alice não ia durar muito, era isso? Esse foi. Os outros não, mas acho que depois há um que eu não... Há muitos que eu nem sei onde é que estão, se quer que lhe diga. Mas esse eu tenho lá emoldurado, porque é um prémio que me foi dado na Alemanha, na cidade de Mainz, e eu vou muito à Alemanha, mas nunca fui a Mainz. E lá na cidade fazem um prémio todos os anos para o melhor livro para jovens de autor alemão e o melhor livro para jovens de autor estrangeiro. E eu ganhei o prémio. De maneira que o júri são os miúdos das escolas todos. De maneira que depois os miúdos mandaram um grande papelinho. Então o prémio tem um nome engraçadíssimo que é muito difícil de traduzir, mas é mais ou menos isto. Estão a ver as prateleiras com os livros todos direitinhos, não é? E o prémio é: este saiu do meio daqueles que estavam todos direitinhos. Sabe assim? E a ver se acho muita graça. E há outro que falou aí, que eu também acho muita graça, porque é a prova da globalização,
que é o prémio de um livro meu no Brasil, que chama-se Contos e Lendas de Macau, que ele foi escrito por mim, evidentemente, que sou portuguesa, em Macau, cá na China. O ilustrador é o Alain Correbel, que era belga. Aquilo foi publicado em Espanha e teve um prémio no Brasil. Muito bem. E no Brasil saiu em português do Brasil ou português de Portugal? Sim, português do Brasil. O que é que a gente dá de fazer? Mas pronto. Agora, como é que se consegue? Sabe, eu acho que é muito complicado, eu trabalho imenso e as pessoas todas me dizem que eu já devia parar, mas não consigo. Quer dizer, agora gosto de parar um bocadinho, mas eu gosto muito de fazer as coisas, gosto muito de ter coisas diferentes para fazer. E ainda hoje estive a mandar 2 textos para os jornais, que era para ir na segunda-feira sossegada para a Ericeira, e faz muita falta o trabalho de jornal, sabe? Se os meus patrões na Leia me dissessem, já tens 80 não sei quantos livros publicados, agora para, eu parava logo. Mas é que era logo. Logo. Eles continuam a fazê-lo a trabalhar. Agora, os jornais não, ainda trabalho para 2 e para uma revista. É outra coisa, e sabe muito bem como é que isso é. O ser jornalista não quer dizer que se seja melhor ou pior, mas falou aí também naqueles livros que eu tenho em conjunto com mais alguns, com algumas pessoas, somos 6 ou 7. E desses 6, há 2 jornalistas que sou eu e o Mário Zambojal. Os nossos capítulos não são assinados, vem depois tudo por ordem alfabética. E quando nós às vezes encontramos as pessoas, os meus capítulos e os do Zambojal todos adivinham. Os outros não, mas os meus não sei porquê, de maneira diferente. Mas isto é uma questão de trabalho. Eu sempre me habituei a trabalhar muito e muito cedo. Eu na escrita de livros comecei tarde, já tinha 35 anos. Agora no jornal entrei com 18 e, portanto, desde muito cedo que eu estou muito habituada a trabalhar e, portanto, isso faz-me falta. Mas, Alice, diga-nos uma coisa, não é? Escreve, enfim, o grosso da sua obra é a literatura infantil-juvenil. Sim, embora eu neste último ano tenha sido mais para os crescidos, mas sim, essa é o... Mas aí, os gostos das crianças são completamente diferentes do que eram na nossa juventude. Como é que está sempre a par do que... Não, mas é muito engraçado, eu penso sempre nisso, porque um dos livros, uns que se leem mais em todas as escolas, faz parte também do Plano Nacional de Leitura e não sei o quê, mas lê-se em toda a parte, que é a Rosa, Minha Irmã Rosa. A Rosa, Minha Irmã Rosa foi escrita há 40 anos. Portanto, e sou eu, quando vou às escolas e os miúdos leram e gostam e falam e fazem perguntas, e sou eu que lhes digo, mas digam lá, vocês não acham estranho que a coisa mais divertida que a miúda tinha para fazer era colar cromos? Não há mais nada para fazer, não há telemóvel, não há computador, não há smartphones, não há nada disso. Pois realmente não há. Porque eu acho, como eu costumo dizer, que aquilo que muda nestes anos todos, aquilo que muda são os adereços, digamos, e a pessoa lá dentro não muda. E as invejas, e as paixões, e os amores, isso não muda muito. Portanto, e é sobretudo aí que elas vão, e que elas gostam, porque eu também fico espantada, um livro tem 40 anos, eu nunca mudei nada, de resto nunca mudo nada, mas agora também gostei muito, que este último que eu escrevi para jovens, que foi o Diário do Adolescente na Lisboa de 1910, que já vai na 3ª edição, eu acho isso extraordinário, que saiu o ano passado, e portanto também é um livro que tem como base a história, não é? E os miúdos sabem muito pouco da história atual, digamos, repúblicas, isso. E gostei muito que eles lessem na escola e que fizessem muitas perguntas, mas não, reparem, eu também não faço, claro, eu quando estou a escrever agora não escrevo da mesma maneira como escrevi há 40 anos, é evidente, e é aquilo que falo, porque é o nosso tempo, é o tempo em que eu estou, não é? Mas também não faço nada de especial, pronto. Agora, é engraçado, mas eu ligo muito à linguagem dos miúdos, não é? A linguagem hoje dos miúdos não é há 20 anos, é há 3, há 5 minutos, quer dizer, que aquilo muda sempre, não é? E como eu também, felizmente, tenho sempre muito contacto com os miúdos, e ouço muito e falo muito com eles e vejo como é que é, e como é que eles falam, e portanto acho que isso também me ajuda muito. Eu vou praticamente às escolas todos os dias e acho que se não tivesse esse contacto com eles, também não seria capaz de escrever para eles. Era mais difícil. Exato. Alice licenciou-se em Filologia Germânica. Agora já não se chama assim. Sim, agora já não se chama assim. Mas enveredou logo pelo jornalismo. Porque assim, eu sempre quis fazer jornalismo, sempre. Eu nem tinha muito a ideia do que é que seria um jornalista, porque eu era muito miúda. Mas lá em casa, eu nunca vivi com os meus pais e vivi com tios velhos e salto e tapa de família para família, mas em todas as famílias entravam muitos jornais. E eu, segundo dizem as velhas tias, aprendi a ler sozinha nos jornais, não sei, não me lembro, lia aquilo e via que um jornalista um dia estava num sítio, no outro dia estava noutro sítio, no outro dia estava no outro.
A gente nunca está em casa. Então, se havia uma profissão neste mundo onde eu pudesse nunca estar em casa, é mesmo essa que eu quero. Pronto. E foi mesmo assim que eu fui. Por acaso deu bem poder não dar. Mas quando eu cheguei, comecei a trabalhar no Diário de Lisboa e as minhas tias odiavam, porque naquela altura, está a ver, uma menina de boas famílias no meio de jornalistas, todos homens velhos, porcos, maus, não se lavavam, cada coisa linda. E as tias... Fumavam. Jesus. E então eu tive que prometer que eu ia para a faculdade, fazia o curso, e elas achavam-me ir para o jornal. Pronto. Então foi assim, eu ia para o Diário de Lisboa e fiz o curso de Germânicas na faculdade, e que eu menos gostei, já falava um bocadinho de alemão e dá-me jeito, mas foi mesmo para elas me deixarem então ir para o jornal. E de resto elas ainda, durante muito tempo, quando falavam nas sobrinhas, diziam, ai, Madalena é advogada, a Teresa é médica, então e a Alice? Lá anda naquela vida que ela escolheu. Quer dizer, estava nos jornais. Aquela vida que ela escolheu. Pronto. É assim. E depois, por amor, saiu de um jornal e para a concorrência. Tudo! Fiz um bocadinho de trabalhinho de casa. Eu trabalho em casa. Não, eu acho, e acho mesmo, e ainda hoje acho, e acho sempre, que marido e mulher a trabalharem no mesmo sítio nunca é muito bom. Pronto, a gente toma sempre a dor do outro e não sei o quê, nunca é muito bom. E naquela altura, repara, eu não estava bem no jornal, saía para o outro, não havia cá como é agora, não é? De maneira que pronto, atravessei a rua. Do jornal e vai para a rua. Claro, olha, claro, e quem é que sai enquanto lá está? De maneira que atravessei a rua e fui para o Diário Popular. E pronto, no Diário Popular foi talvez o jornal onde eu estive que gostei menos, porque nós no Diário de Lisboa tínhamos a censura, claro, mas os coronéis é que cortavam e a gente ali dentro tinha um ambiente muito, enfim, se não de esquerda, mas... No Diário Popular, eu acho que os censores já não tinham nada para cortar, porque o chefe de redação cortava tudo. E eu lembro-me, mas lembro perfeitamente, no dia 25 de abril de 74, de entrar para aquelas escadas do Diário Popular e chegar ao pé do senhor e dizer, se o senhor hoje me corta, nem que seja uma vírgula, eu nunca mais ponho aqui os pés. E ele olhou para mim e diz, minha senhora, nesta casa nada mudou. Passado 2 horas estava saneado, estava na rua. Zoar, não estranhar. E depois fui para o Diário de Notícias. Os meus 2 grandes jornais, isso foi o Diário de Lisboa e foi o Diário de Notícias. O Diário de Lisboa que me deu aquilo que eu já ninguém sabe, que é fazer o jornal no chumbo. Ele era ao contrário, sabe? De resto, a minha filha, o padrinho dela era o chefe de tipografia do Diário de Lisboa. E depois o Diário de Notícias, que foi realmente assim outra grande escola. Muito bem. Bom, e nós estamos aqui a falar de uma grande mulher para falar de outra grande mulher. Eu não tenho 1,5 m. E a nossa audiência também veio falar. Não se medem aos palmos, claro, as mulheres, nem os homens. E para fazer a pergunta, enfim, não sei se olhando para a obra, para a escrita infanto-juvenil da Sofia, se de algum modo a reconhece como uma sua, digamos, colega na área, ou se olha sempre para a Sofia como uma poeta, sobretudo uma poeta? Eu olho sempre para a Sofia como uma poeta. E nos livros da Sofia, nos livros ditos para crianças, a Menina do Mário, as outras todas, eu sinto sempre aquilo que sinto, de outra maneira, mas aquilo que sinto em relação ao Príncipezinho. Eu acho que não são livros para crianças. Quem gosta, quem entende, quem fica fascinado por aquilo não são os miúdos. Eu acho bem que eles leiam, porque, claro, têm de aprender desde pequeninos, mas é uma poeta, realmente é... De resto, acho que é uma das filhas que diz que ela é uma poeta que também escreveu uns livros para crianças. Numa altura particular da vida, aliás. Não, e repare, estes livros para crianças que ela escreveu, a Menina do Mar e os outros todos, foi nessa altura particular da vida dela e complicada, foi quem garantiu o dinheiro lá em casa, né? Porque o Francisco de Tavares estava preso e para garantir o dinheiro lá em casa, e estes livros vendiam-se muito bem. Ainda hoje, a Menina do Mar é dos livros mais vendidos da Sofia, mais conhecidos, mais do que os livros de poesia, de coisas para adultos, e há um tradutor dela que fica muito espantado lá no estrangeiro, porque é que este é mais conhecido, e é muito mais conhecido que os outros. Mas, realmente, eu acho que a Sofia era sempre poeta, seja em que altura fosse da sua vida, a Sofia pairava, né? Mas pairava mesmo. É uma das filhas, não sei se é a Maria ou se é a Isabel, mas é uma das filhas que diz, a Isabel, acho eu, se a minha mãe tivesse que tratar de nós
Nós lá em casa só comíamos poesia. Porque realmente paira, sabe? É assim uma coisa. Eu conheci a Sofia numa altura muito complicada, muito estranha. Eu conheci a Sofia em Paris, eu estava lá a viver nessa altura, e estávamos em pleno maio de 68. A ver as barricadas, a polícia, a gente a fugir. E tivemos que receber a senhora, não é? Então lá fomos com a senhora, porque ela ia lá para uma coisa completamente diferente, que era o centenário do Baudelaire. Havia uma sessão no Teatro do Petit Odéon, no teatro lá em Paris, e ela, com outros escritores, um húngaro, um dinamarquês, ou não sei o quê, iam a esse teatro e cada um lia um poema na sua própria língua. E então lá fomos acompanhar a Sofia. Bem, os outros leram, as pessoas lá deram umas palmasitas, enfim. Quando a Sofia disse aquele poema em epidauro, eu nunca ouvi ninguém dizer epidauro como ela, quando ela disse isso, no fim do poema, aquela gente levantou-se toda a dar palmas, não tinham percebido nada, mas foi assim uma coisa, porque ela era aquilo, era os sons, ela era a poesia, e foi sempre a poesia. Depois, descendo para a realidade, nunca percebeu o que é que se estava a passar à volta dela, não é? Eu quero ir para outra margem. Oh, Sofia, não pode. Eu não posso porque eu digo quem sou. Oh, Sofia, não pode. A polícia não deixa. A polícia não deixa porquê? Foram assim uns dias muito engraçados. Depois conhecia cá quando voltei, mas o meu conhecimento assim foi esse. Em relação à Menina do Mar, que eu gosto muito, e que eu dei à minha filha quando ela era pequena, e eu acho que quando dei o livro, dei ao mesmo tempo um disco que há com a música do Fernando Lopes Graça e a história dita pela Eunice Munhoz, que é uma coisa extraordinária. Eu creio que eles ainda fizeram uma edição disso em 2005 ou 2006, ainda deve haver. Está na internet, eu ouvi parte. Está na internet, está, a gente vai ao coisa e está lá. E era assim uma coisa, porque a Eunice também é outra que tem assim uma voz... e isso é das coisas que eu me lembro mais. Depois, na Menina do Mar, por exemplo, que todos os que ela escreveu, digamos que para crianças, é aquilo que eu gosto mais, há uma coisa que para mim, como jornalista, me é muito querida, e as pessoas que me conhecem já sabem, quando eu começo assim, o que é que eu vou dizer? Que é, A Menina do Mar é um livro muito substantivo, há muito poucos adjetivos, a gente pega naquilo, e aquilo é tudo com nomes. E, quer ver, a gente basta abrir aqui assim, um bocadito, e depois nós temos logo, quer ver, não é só o mar, não é? Aquilo são as rochas cobertas de limos, de búzios, de anémonas, de lapas, de algas, de ouriços, de pedras, portanto, tudo aquilo mostra o que é o mar, não é? Um autor normalíssimo dizia que era muito bonito, que é uma palavra horrorosa, mas pronto. Ela faz com que as pessoas entendam porque é que realmente aquilo é muito... E todo o livro, todo ele, são substantivos a seguir a substantivos, os búzios, tudo. É muito... E isso é das coisas que eu acho que na primeira vez que li o livro, já era adulta, me tocam muito, não é? É uma escrita extraordinária, para além de ser poeta, para além disto de ser poesia. Eu, quando vou às escolas, chego lá e costumo dizer sempre: os adjetivos não servem para nada. E as professoras vêm logo ter comigo: ai, não diga isso, não diga isso. Pronto. De maneira que eu depois explico. Mas é verdade, quer dizer, isto é que é, de nada vale dizer, é um sítio muito bonito. Não, é um sítio com pedras, com anémonas, com búzios, com polvos, com não sei o quê. As coisas têm nomes e os nomes têm que ser ditos. E isso nela, realmente uma grande poeta, isso nela para mim, é das coisas melhores e as imagens que ela tem. Depois, aqui na Menina do Mar é muito engraçado, porque tanto a Menina do Mar como o menino, o rapaz, no fundo são dois seres iguais, quer dizer, ela vive no mar, eu vivo na terra. Mas eu lembro que um dia li isto à minha neta quando ela era pequenina, e quando lhe estava a ler, e o menino entrou em casa, e ela perguntou: e a mãe, o que é que disse? E aí eu tive de explicar que não havia mãe, não havia pai, não havia ninguém, porque realmente é a mesma construção, quer dizer, da poesia, da menina e do menino, ela na terra, ele na terra, ela no mar, e ela, se viesse para a terra, não podia, ele também não, mas depois há a tal bebida que ele bebe e vai ter com ela,
Está a ver? São as mulheres a mandarem. Ele é que vai ter com ela. Boa, também gosto. E pronto, e ficam ali. E, portanto, é realmente uma história praticamente sem história, que também é uma coisa que eu gosto muito nisto, porque, no fundo, é uma menina e um menino que se encontram, um está no mar, outro está na terra, e depois encontram-se e ele vai para o mar, pronto. E depois é tudo à volta daquilo que se vê. E isso, para mim, como jornalista, gosto muito das coisas muito concretas. E Alice, comparando com os outros livros infanto-juvenis, acha que realmente que a menina... Para mim, é muito, a Menina do Mar A Fada Oriana também gosto muito da Fada Oriana, mas para mim a Menina do Mar é outra coisa, não sei. Ela costumava dizer que só escrevia livros para crianças, por isso é que tinha poucos, quando estava grávida, porque estava em estado de êxtase. Depois, a outra versão que eu ouvi era que ela só que escrevia livros para crianças quando os filhos estavam com sarampo. Já é outra coisa. Já é outra história. É outra história. Eu acredito mais nessa, para dizer a verdade. E depois a Sofia é muito engraçada, porque ela, como eu digo, ela paira, ela é esta poeta, ela é assim, mas depois tem assim as suas raízes, não é? Ainda ela dizia, não havia nada. Os livros para dar aos meus filhos, aquilo era tudo muito mau, aquilo era tudo muito piegas. Mandei alguém comprar livros, quer dizer, nem foi ela. Mandei comprar livros e também não gostei. Pronto. Mas é assim uma escrita, porque se nós formos pegar na Menina do Mar, isto é uma escrita no fundo muito simples, muito simples. E a mim cativa-me muito pelas imagens. Nós estamos a ler isto e estamos a cheirar o mar, nós estamos a ler isto e estamos a ver aqueles animaizinhos todos a mexerem-se, os polvos e as lulas e aquelas porcarias todas. Aquilo é muito visível, né? Embora seja muito poético. Mostra muitas coisas. E isso eu acho que os outros não são... Na Noite de Natal, por exemplo, isso é muito mais o lado cristão dela e a descrição das noites de Natal cá, também com uns resquícios da Dinamarca, mas este para mim realmente é assim o melhor de todos. Os outros também acho que devem estar no plano, mas este é aquele que se lê mais, não tenho dúvidas. Este e a Fada Oriana. Mas porque é que diz que este se destaca mais precisamente pelo estilo de escrita? Eu acho que é pelo estilo de escrita. E repare, nos outros todos, até há mais história do que aqui, porque, como eu disse, sabe que não há praticamente história nisto, não é? Mas é que este estilo de escrita, como eu lhe disse, nós estamos a ler isto, e estamos a ver tudo, e estamos a cheirar, e estamos a ouvir, é muito outra coisa, é muita poesia. Se puder dizer isso, que eu acho que não se pode, mas pronto, acho que este é a poesia em estado puro, é mais poesia do que os outros, do que os outros para crianças. Alice disse aí uma coisa curiosa, que é, por exemplo, fez a comparação com o Príncipezinho, que achava que é mais para adultos do que propriamente para crianças. Claro que é, porque quer dizer, o Príncipezinho, os miúdos leem, não sei o quê, mas e até gostam, mas quem efetivamente gosta mais, penso eu, não é? A Rosa e o Savoir Apprivoiser, essas coisas, não são muitas crianças, penso, elas têm que ler e ler, mas eu acho que os adultos é que captam mais tudo aquilo que ele quis dizer, acho eu. Portanto, o que está a dizer é que há escritas que supostamente são para públicos infantis juvenis, mas que visam um público mais adulto. Isso há, que são feitos para... E nós também, vamos lá ver, também não sabemos muito bem o que é que uma coisa é para criança, quando não é para... Eu acho que há muitos livros para crianças que os adultos também podem ler e também devem ler. E este é um deles. Eu acho, isto nas mãos de um adulto é um grande livro, seja que idade é que ele tenha. Porque isso para mim é... E há outros clássicos, por exemplo, tem Alice no País das Maravilhas, quer dizer, Alice no País das Maravilhas é para crianças, é para jovens, é para adultos, é para toda a gente, não é? Portanto, há muito esses clássicos que no fundo não foram feitos especialmente para uma idade, e que depois são lidos. E eu gosto muito de pensar nisso, e mesmo, não é estar-me a comparar, mas quando escrevo às vezes, que há tempos eu escrevi um livro e entreguei ao meu editor e ele perguntou: isto é para que idade? Eu disse: olha, lê e logo vês. Não, porque isso às vezes acontece. Olha, uma vez o público, já há uns anos, o público publicava ao sábado um livrinho de vários autores, um era eu. E era metade do livro era romance, a outra metade era poesia. Eu lembro-me disso. Lembra-se disso? E eles é que escolhiam.
E eles escolheram, na parte da prosa, um romance juvenil que eu tinha escrito, que é o Às 10 a Porta Fecha. E não quero saber a quantidade de amigos meus que me ligavam a dizer: não sabia que tu escrevias para adultos. Porque realmente aquele então é um dos livros, sem ilustrações, sem nada, que pode perfeitamente ser lido por adultos, não tem problema nenhum. E eles tinham gostado muito, nem sabiam. Portanto, é como este da Sofia. Este da Sofia é para todas as idades, acho eu. Ainda bem que está no Plano Nacional de Leitura, que é para as crianças lerem e os pais também, que isso também é importante. E ainda bem. Este livro toca num dos pontos que está sempre muito presente na poesia da Sofia, que é o mar. O mar. A Sofia só não nasceu no mar, não calhou, não é? A Sofia tem o mar, tem as suas raízes nórdicas, mas depois tem o mar mesmo, ela em lagos, ela sempre que pode. Ela, no fundo, seria uma menina do mar, não é? Ela poderia ser muito bem uma menina do mar a viver no mar, não é? Viver, estar dentro do mar. Para ela, isso é aquilo isso e a Grécia, não é? Eu acho que a Grécia e o mar são as duas coisas extraordinárias, mas há uma história com ela e com a Agostina, que eu também gostava muito, que estavam as duas na Grécia, e estava um calor danado, e a Sofia levantou-se para ir ver as ruínas, para ir ver ao pé de uns templos e não sei o quê, e a Agostina disse: eu vou depois, porque aparecia um homem a vender gelados. A outra foi, voltou e disse: Maria Agostina, parece impossível, não veio comigo ver estes templos. E a Agostina respondeu-lhe: os templos estão lá a vida toda, o homem dos gelados foi-se embora agora. A gente tem de fazer escolhas. Essas duas eram extraordinárias, ambas, é verdade. Muito bem. Ainda relativamente à menina, ela também faz este encontro entre o menino e a menina. Algum significado que se possa tirar mais daquilo do que é evidente? Eu penso que não, que o significado já é evidente, ela não precisa dizer mais nada, o menino gosta muito da menina, a menina gosta muito do menino, cada um quer conhecer o espaço do outro, não é? E ficam com saudade, que é uma palavra que ele depois explica à menina, o que é ter saudade. Ela aprende com o menino muitas coisas, mas o menino também aprende com ela muitas coisas. Eu penso que numa relação é o que é importante, cada um aprende com o outro. E depois, um dia, realmente o menino, o seu destino é viver com a menina. Mas há palavras que se juntam aqui neste texto, ou que se podem ser relacionadas como amizade, tolerância, respeito pelo outro, a saudade, exatamente, o sofrimento. O sofrimento, o respeito pelo outro, sobretudo. Algum medo, por causa da raia, medo da raia. O medo da raia, que tudo manda, a amizade, porque no fundo eles têm ali um grupo que depois ficam amigos. No fundo, em tão poucas páginas, porque o livro é muito pequenino, em tão poucas páginas, ela no fundo fala dos sentimentos que nos tocam mais e que são mais importantes. E fala nisso, aí está, sem falar neles. Não é? Conta a história e nós, pela história que vamos vendo, isto é a amizade, aquilo é a tolerância, aquilo é o medo, aquilo é a alegria. E, portanto, está lá tudo. Eu acho que ela pega nos sentimentos também e estão lá todos. O medo também. O medo, por exemplo, uma das frases é: mas eu não gosto nada da raia, tenho medo dela. Pois, exato. O medo, a raia é o mal, não é? É a raia que domina tudo. E a menina, coitada, uma coisa que eu acho muita graça é que a menina consegue contactar com o menino porque dança mal, porque a menina dança, tem que dançar e dançou mal. E como dançou mal e explicou, pronto, tiveram pena em mandar buscar o menino. Mas a raia era como tem que haver também o mal, não é? E ali é a raia. É uma das técnicas do conto, é que haja sempre o mal. Tem que haver sempre o mal, não é? E a pessoa tem que resistir ou tem que ultrapassar muitas coisas para conseguir aquilo que quer. Isso é nas histórias tradicionais, que é uma coisa que eu gosto muito. De resto, muitos livros que falou aí é de uma coleção grande que eu tenho sobre histórias tradicionais portuguesas, e há sempre esse espaço a dar e a ultrapassar, e depois há sempre o mal, até se chegar onde se quer. Mas, por exemplo, como dizia há pouco, a Sofia não precisa de dizer que, por exemplo, que a menina do mar era alegre, porque ela diz: a menina do mar dançava, batia palmas. Exatamente. E ria com gargalhadas claras como a água. Exatamente, portanto, é isso que está tudo muito bonito. E vieram as grandes baleias que atiraram repuxos de água e os grandes vapores
deixavam atrás de si colunas de fumo, os icebergs, e nadaram ao lado dos veleiros que corriam, e os marinheiros gritavam de espanto, e viam um rapaz agarrado à cauda do golfinho. É tudo muito, muito visual, quer dizer, é tudo... e por aqui depois nós entendemos as emoções que estão aqui debaixo, mas... é como se estivéssemos a ver um filme, não é? É muito, muito visual tudo o que se está a passar. E o amor dela pelo mar, pronto, isto realmente era assim. Esta parte aqui das estações do ano, agora já sei o que é o sabor da primavera, do verão e do outono. Do verão e do outono, pronto. É porque é muito engraçado também, lembra-se na história, quando ela pede ao menino, ao rapaz, que lhe leve coisas da terra, não é? E ele leva-lhe uma rosa, e é um bocadinho o príncipezinho, leva-lhe uma rosa, mas depois leva-lhe fósforos, que é assim uma coisa muito engraçada, que é para ela ver o que é o fogo. E depois explica-lhe o que é o fogo. E depois leva-lhe vinho. Também gosta muito, não é? Mas, e ela sente o cheiro, bebe um bocadinho, pronto. Portanto, aquelas coisas, o vinho para dar alegria, pronto, os fósforos para ver como é que uma coisa pode ser muito boa e pode ser muito má, se não for controlada, e a rosa para lhe dar o perfume, que ela nunca tinha tido aquele perfume, ela não tinha cheirado nunca nada como aquilo. E, portanto, é importante essas três coisas tão diferentes que ele leva da terra. Não é? E a Alice acha que, por exemplo, a Eunice Munhoz ter lido e o Fernando Lopes Graça ter feito uma música, ter musicado, portanto, a leitura, teve a ver com a Sofia ou teve a ver com o texto? É difícil. Eu, por acaso, até nem sei se a Sofia terá gostado ou não. Nunca vi nada, eu consultei muita coisa e tenho lido muita coisa sobre ela, aquela biografia da Isabel e tudo, mas não vi referência nenhuma se ela terá gostado, se não terá gostado. Porque ela também, se não tivesse gostado, tinha dito com certeza que isso, papas na língua, ela não tinha. Eu gosto muito de uma vez que Miguel Torga lhe disse: ai, Sofia, vou-lhe fazer um poema. E ela olhou para Miguel Torga e disse: agora que você está a escrever tão mal. Portanto, se ela não tivesse gostado, ela tinha dito. E realmente, eu acho que a música é muito boa e a Eunice é outra maneira, não é a Sofia a falar, mas é outra maneira e também diz muito bem. Diz muito bem e aquilo parece muito feito mesmo para ali. Mas não sei se ela terá gostado disso. É verdade que eu nunca vi nenhuma, nem as filhas, nunca vi nada sobre isso. Não sei se gostaram nisso, mas devem ter gostado, é tão bonito. Alice também já deve ter tido livros seus que foram passados para outros suportes e... eu gosto dessa dos suportes. Tenho livros em vários suportes. Eu devo dizer, faz muita falta ao papel, não é? Mas concordo que os miúdos hoje leiam os livros de outra maneira e noutros suportes. A minha neta mais velha, uma vez, ia fazer voluntariado para Timor e olho para a mala dela e vejo um Kindle. E digo assim: Adriana, pelo amor de Deus, tu és capaz de ler livros ali? E ela disse: avó, como é que eu levo 100 livros na mala? Pronto, arrumou-me logo. Portanto, eu acho bem, é outra geração. Eu não consigo, mas eles conseguem. Tenho muitos aí. E depois tenho muitas adaptações, bem, a teatro. Há uma isso peça... que eu lhe queria perguntar. Se sente confortável com as adaptações que vão sendo feitas? O meu filho, o Leandro, que também todos os coitadinhos têm de ler na escola, que é o Leandro Ribeiro Lírio. Esse foi mesmo escrita, e foi muito engraçado. Foi uma proposta do Carlos Avilés. Eles tinham nessa altura o Rei Lear em cena, que tinha um cenário que era uma coisa extraordinária, e o Avilés disse: porque tu não pegas no fundo no tema, que é de uma história popular do Rei Lear, e fazias uma peça para os miúdos. Eu disse: estás maluco? Mas pensei melhor. Então, e se eu fizesse, quando é que isso queria? Dava-me jeito de começar a ensaiar na semana que vem, na próxima. Muito bom. Então, e eu nunca mais fiz nenhuma peça de teatro, porque eu só seria capaz de a fazer como fiz essa, que é entregar o texto, mas depois assistir a todos os ensaios, todos. E uma frase que nós escrevemos e às vezes parece muito bonita e é enorme, e nunca mais corta aqui e corta acolá, e eu nunca mais tive tempo para fazer isso. Agora, há outros que são depois adaptados, e é engraçadíssimo, fazem de todas as maneiras efeitos. Há um que se chama Graças e Desgraças da Corte El Rei Tadinho, que já foi feito para uma companhia que parecia assim um teatro musical, já foi feito para fantoches, já foi feito só com 2 pessoas, eu já vi aquilo de todas as maneiras de efeitos. Eu gosto muito. E não gosto, eu acho que tanto teatro, cinema, televisão, tudo isso são linguagens diferentes e, portanto, eu não interfiro em nada, cada um faz como quer e nunca tive assim nada de especial. E o ano passado tive uma coisa extraordinária que até me senti um bocadinho mal, porque o João Lourenço
Fiz uma peça no Teatro Aberto, que se chamava E Toda a Cidade Ardia, que era a minha história. Boa. E a gente vê a nossa história no palco, e nós sentadinhos na plateia. Eu, por simples não, nem disse aos meus filhos para eles irem ver. Por simples não. Mas depois o João Lourenço até me disse, olha, o teu filho já acabei 3 vezes. Ah, boa, não está bem. De maneira que é engraçado, nós ou escrevemos para o teatro, eu gosto muito de teatro, mas como digo, escrever nem tanto. E depois tenho musicadas, coisas musicadas, isso também tenho. E depois tenho aqui umas traduções estranhas, tenho traduções, eu tenho o único livro meu que está traduzido, na Rússia, a Espada do Rei Afonso, que é o Dom Afonso Henriques. Boa. Nem quero saber como aquilo é popular lá. Então, no outro dia, eu recebi um postal, recebo muitos de lá, então recebi um postal em que a miúda dizia: coitadinho do rei, tive tanta pena, nunca pensei na minha vida saber tanta coisa sobre o primeiro rei de Portugal. E eu disse, olha que bom. Isso é que eu acho muito engraçado, estas coisas. E depois, quando me escrevem, as piadas que eles tenham lido, porque... E na China também, houve um que me disse: foste tu que escreveste? Esse era Os Olhos da Ana Marta. Foste tu que escreveste Os Olhos da Ana Marta? Olha, encontrei-o agora na biblioteca da minha namorada. Isso assim, então vai ler. Muito bem. Olha, e antes de abrirmos aqui pois, ao nosso ponto, sim, senhor, gostava só de lhe perguntar, atendendo a que está ligado à Leia, como é que assistiu a estas alterações sucessivas que houve no mercado editorial nos últimos anos? Isso favorece os autores? Não? Eu digo sempre isto e é verdade, eu dou muito bem com eles, com os da Leia. Muito bem, sempre. Nunca tive problemas. Agora, também é verdade que eu sou, como diz um deles, eu sou a única escritora lá do grupo que escreve para as editoras todas. De maneira que é para Caminho, é para o Campo das Letras, é para Dom Quixote, é para Texto, é para a Oficina do Livro, todas. De maneira que quando eu entrego, depois eles veem onde é que põe. Agora, são, como eu digo, dou-me bem com eles, não tenho nenhuma razão de queixa. Quando aquilo começou, quando a Leia chegou, é evidente que eu há 30 anos trabalhava na Caminho, não é? E achei aquilo um bocado difícil, falei com os meus patrões todos da Caminho, mas eles diziam que não havia outra possibilidade, que não havia outra maneira, tinha que ser mesmo aquilo. E eu, pronto, se não tem outra maneira, que remédio, não é? Mas dou bem com eles. Eles dizem o que querem, eu faço, quando não quero não faço, mas estabelecem prazos e eu cumpro. Não dou, quer dizer, não digo, eles não me dão ordens, quer dizer, queremos um livro sobre isto, também não valia a pena, porque eu também não fazia, mas faço o que quero, só tenho depois de lhes entregar, para que editora que eu acho que é, mas eles depois até se põem noutra editora. Agora, até escrevi um para muito pequeninos, que é uma coisa que eu não faço e gostou-me tanto, até falou nele, que é o Plim, Lindo Lindíssimo, Lindo Lindíssimo, mas a coleção chama-se Plim, Lindo Lindíssimo, aí está. Deram-nos isso é uma coisa mesmo para os meninos pequeninos, para as escolas, é sobre aritmética, frações, língua, adjetivos, deram-nos adjetivos, boa. Lá está. A ver como eles não servem para nada, pronto. Mas não tenho, tive uma grande, quer dizer, eu vou na rua aqui há uns tempos e ligam-me a dizer, então o que é que aconteceu que a Leia foi vendida? Isso aí eu ia caindo para o lado, não é? Não era bem isso. Não foi isso. E as coisas estão bastante melhor, porque lá o patrão não interessava a ninguém, não é? Mas dou muito bem coisas, estou muito bem. Agora, nos 40 anos lá do meu trabalho, tenho feito festas e mais festas e tudo. Não são muito... Eu dou-me bem com eles e eles dão-se bem comigo, isso é verdade. E a última pergunta que toda a gente se interroga é: os meninos hoje leem mais ou leem menos do que há 20 anos? Ou há 30 ou 40? O que é que há 30 anos os meninos tinham para fazer? Não tinham nada, coitadinhos, não é? De maneira que eu acho que... Eu costumo dizer, uma vez o Júlio Machado Vaz meteu-se comigo por causa disso. Quem matou a leitura foram as vacinas. Porque antes os meninos não tinham vacinas. Estavam o tempo todo na cama. Tinham sarampo, varicela, papeira. Não tinham nada para fazer, tinham que ler, não é? Eu lembro perfeitamente de estar com... Tinha tido papeira, ou o que era, e estar a ler a Ilha do Tesouro, nunca mais me esqueci. Aquilo cheirou sempre àquelas mistelas que a gente... Agora há vacinas, eles não têm doenças nenhumas, olha, estão cá fora. Não, isso é a primeira coisa. Agora, a sério, apesar de tudo, eu acho que eles leem mais do que nós dizemos, não é? Claro, não leem tanto como nós gostaríamos que lessem, mas também leem noutros suportes, como há bocadinho estava a dizer. E depois é uma coisa que eu às vezes também acho graça, porque eles não leem,
E os pais leem, eles chegam a casa, o que é que eles veem? Os pais a ler? Não, veem os pais nos computadores, nos smartphones, não sei o quê. Pronto, e eles vão fazer a mesma coisa, não é? E claro, agora também acho que eles têm tantas coisas, as novas tecnologias, que é ótimo. Mas, é o que eu estou sempre a dizer, o prazer que dá a ler um livro é outra coisa. Portanto, eles que tentem, eu acho que eles, quando se interessam numa história e num livro, eles leem, eu vejo isso, eu recebo tanta correspondência. Olha, eu recebo tanta correspondência, na semana passada o meu carteiro ligou lá para casa e disse, está boa. Eu disse, estou, mas está mesmo boa. Porquê? É que hoje não trouxe correspondência nenhuma para si, pensei que estivesse doente. Não, estou boa. Escrevem cartas mesmo. E, portanto, eu acho que se eles se interessam, e isso vai muito dos pais, claro, mas sobretudo dos professores. Eu digo sempre que os professores são os nossos intermediários, não é? E há professores que fazem coisas extraordinárias com os miúdos. E por aí, eu estou numa escola, o miúdo está a falar comigo, e eu, pela maneira como ele fala, pelos olhinhos dele, eu vejo logo que tipo de professor é que ele tem. Há aqueles que se interessam mesmo, não é? Há outros. Mas mesmo assim, e depois há sempre qualquer coisa para matar a leitura, ou para matar, em 1800 e não sei quantos, apareceram as primeiras bicicletas e o Leon Blois escrevia, a bicicleta vai matar a leitura. Pois claro, há sempre qualquer coisa para matar tudo. Mas enquanto puder haver livros, eu tenho muitas... Isso é sem dúvidas, agora, em relação ao suporte, papel. Mas enquanto eles puderem ler, eu acho que o que é preciso é eles lerem. E o seu livro de maior sucesso é o Rosa? Eu digo sempre, eu vivo de 3 livros, que é o Rosa, Minha Irmã Rosa, o Chocolate à Chuva e o Leandro, Rei da Ilíria. Aqueles livros são a minha subsistência. E os outros também se vendem, mas aqueles, porque estão no Plano Nacional de Leitura... porque as mães já leram, aqui há dias, agora na última feira do livro, apareceu uma menina com a Rosa, Minha Irmã Rosa, e o livro estava muito manuseado, e eu gosto. E digo assim, este livro foi muito lido, não me digas, já era da tua mãe. E ela disse, olha, veja lá a dedicatória que pôs para ela. Então abri o livro, e o livro tinha a dedicatória para a avó, para a mãe e para ela, mandei a minha de lá de cima. E eu isso gosto, claro. E também havia, agora nas feiras há aquela mania das selfies, não é? Boa. E selfies que nunca mais acabam. E então veio assim um grupo, e eu disse, podemos tirar uma selfie. E eu disse para a menina, podes, vem aqui para o pé de mim. E diz o pai, não é ela, sou eu. Eu é que sou seu leitor desde criança. Pronto, venha lá para a selfie. Isto eu gosto. Sim, senhora. Bom, até agora foi não só muito interessante, como muito divertido também. E, portanto, a Alice Vieira está agora à disposição de quem quiser colocar questões sobre a obra dela, ou sobre a Menina do Mar, ou sobre a Sofia. E a Alice terá todo o gosto em responder. Portanto, quem quiser colocar questões é só levantar. Ana Paula Jardim tem ali o microfone, como é costume. Mas o que era ela tinha uma pergunta para fazer. Podia-se fazer o... Olha, está ali. Ana Paula, por favor. Ora bem, então pegando no que a Alice Vieira estava a dizer, os miúdos leem outras coisas. Pois, leem outras coisas. Eu chamo aquilo que também leio hoje uma leitura circular, ou seja, tenho mais, assim, informalmente, às leituras que nós fazemos porque precisamos, não é? Claro. E não estou necessariamente a pensar em literatura. Passar um pouco de tudo, profissionalmente, etc. Mas mesmo assim, mesmo lendo os miúdos mais do que nós julgamos, eu julgo que é preciso, isto se calhar é muito adulto da minha parte, mas pronto, mesmo assim tenho que arriscar, julgo que é preciso encontrar mais uma mão cheia de estratégias para as crianças lerem mais. Porque a solicitação, as outras solicitações são muito fortes e não há como rivalizar-lhes. A literatura não é rival de coisíssima nenhuma. Pergunto eu, desafiando a Alice Vieira, vai às escolas, basicamente porque a direção das escolas a chama, ou é muito a pedido dos miúdos? Houve só uma vez, era um colégio, e eu não vou muito, eu só vou a partir dos 15 anos, mais para baixo não faço. E essa, por acaso, era um colégio, eram miúdas mais pequenas, não sei como é que tiveram o meu telefone, e que me ligaram para eu lá ir. E eu disse, está bem, mas e que horas é que querem que eu vá? Olha, vem no intervalo do almoço, que é quando não estão cá os professores.
Mas isso é raro, pronto. Normalmente são os professores, ou que eles mesmo quando me falam a mim, eu mando sempre falar com a Leia, porque a Leia tem lá o meu horário. Embora, é claro que ela não resolve nada sem me falar. Primeiro, se eu posso, não posso, já tenho marcado, ou se não, mas é através da Leia. Eu peço sempre, e às vezes, como eu digo, eu tenho sempre encontrado professores extraordinários. Mas depois há assim, eu peço sempre, não me deem muitos meninos juntos. Eu prefiro fazer 2 sessões com menos do que ter um anfiteatro, por exemplo. Claro. E no outro dia fui a uma escola em Santa Maria da Feira, não me esqueci, e quando eu entrei, eu fiquei assim, estavam 180 meninos. E eu disse, quantos são? E diz o professor, desculpe, são 180. E diz o outro ao lado, não, são 182. Quer dizer, não se fez nada, porque é impossível fazer alguma coisa. Agora, é claro que tem que haver outras estratégias, e há uma coisa sempre que eu digo, é que não resulta nada a pessoa dizer, tens que ler, é logo quando ele não vai ler. Por outro lado, eu nunca, às vezes vejo os miúdos com livros muito maus na mão, eu nunca lhes digo, não leias isso, que isso não é bom. Nunca. Porque a gente nunca sabe o que é que lhes toca. E o que é que... Eu lembro de ter lido livros tão maus quando era miúda e de ter gostado tanto, porque depois dá-nos muita vontade de ler e a gente vai ler mais. Eu aqui há dias já foi há uns meses, vi um dos meus netos na cama a ler um livro que eu sabia que era horroroso. Que era um livro de um americano, Robert Muchamore. Era horrível. E eu disse, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Então eu li o livro. Então começámos os dois a discutir o livro. E foi ótimo, porque falámos de tudo, ele tinha percebido que aquilo era realmente muito mau. E pronto, agora sou eu que lhes dou o livro do Muchamore para ele ler. Já gostamos. É outra maneira, nós temos sempre que... Não temos que forçar a nada, porque isso é terrível. Agora, as estratégias, pois claro, concursos, prémios, coisas assim que eles gostam de fazer. Mas isso é com os senhores, isso é com os professores. A gente dá a matéria-prima e os senhores pegam nela e fazem o que puderem. Mas realmente há professores que fazem coisas extraordinárias. Olha, por exemplo, eu trabalhei, isto não foi cá, eu trabalhei na Argentina, numa província que se chama o El Chaco. O El Chaco é a província mais miserável da Argentina. A cidade capital é a Resistência, a cidade de Resistência, e só tem uma rua alcatroada, só para ver. Mas naquela terra onde não há nada, há um homem extraordinário, que é escritor, que é o Mempo Giardinelli, que faz um trabalho com os livros e com os miúdos e com as avós, e depois convida muitos autores para lá irem fazer a mesma coisa. E aquilo é, no fundo, mostrar aos miúdos, ler e mostrar as histórias que há, e as avós contam as histórias das vidas delas. E no fim do ano, depois, cada um tem um prémio. É uma coisa extraordinária que ele consegue fazer, onde não há nada, o interesse pelas histórias. E, portanto, se nós conseguirmos interessá-los pelas histórias que estão a ler, ou que vão ler, eu penso que não há tecnologia nenhuma que os leve disso. Agora, dá muito trabalho, isso dá. Isso dá mesmo. Posso só fazer mais uma pergunta? A população adulta que gosta de ler hoje tem muita tentação de frequentar cursos de escrita criativa, ok? Os miúdos que pressentem eles, que sendo eles os primeiros a pressentir que a sua língua-mãe os atrai especialmente e que veem que vão fazer da sua língua-mãe um instrumento para a vida, nunca lhe pediram para dar mini cursos de melhor escrever? Os meus cursos de escrita criativa são sempre para adultos. Para crianças, só fiz uma vez numa escola em Sacavém, fui lá 3 dias, para demonstrar aos miúdos também que um livro não era assim uma coisa tão extraordinária e que eles não pudessem fazer uma história. E lembro que isso correu muito bem, porque eu tinha chegado lá, estava quase a começar, e vem um miúdo atrasadíssimo que entra e diz, desculpe, tropecei nos meus atacadores. Eu disse, ora, muito bem, tropecei nos meus atacadores. Agora continuem a história. E foi tão engraçado, porque depois cada um dizia uma coisa e eu fazia-lhes ver
Está bem, pode ser, mas veja lá, se calhar de outra maneira ficava melhor. E acabámos por fazer um textozinho muito engraçado para eles entenderem o valor das palavras, o que estaria melhor ou não, e que por uma coisa muito simples se podia começar uma história. E nos cursos de escrita que eu faço para adultos, depois no fim o resultado é sempre um textinho, uma história, e a Leia publica isso em uns folhetos na Feira do Livro, para distribuir às pessoas, porque muitas vezes são coisas muito engraçadas. Eu lembro uma vez de um curso de escrita criativa que eu dei, teatro, a peça a história era em teatro. Eram adultos. Não sabiam porque é que se escrevia cena 1, cena 2. Não sabiam porque é que eu disse, senhor, isto é teatro. Bem, tive-lhes, porque as pessoas às vezes vão muito pouco ao teatro. Não é? Que é uma coisa que os meninos não leem, pois não leem. E ao teatro vão. Adiante. E foi uma das coisas que resultou melhor, foi essa peça de teatro. Até houve um grupo de teatro amador que a pôs em cena, que era muito engraçado. E eles gostam muito de... Olha, que não há ninguém que falte. Os cursos eu normalmente dou na livraria Bucol, que pertence à Leia, e aquilo são para aí 2 ou 3 meses. E ninguém me falta, que estão lá todos os dias. Porque também há outra coisa... Porque, como eu digo, são pessoas já, assim, de alguma idade. E havia uma que dizia, eu gosto tanto de ir para aqui, de escrever, não sei o quê, mas aquilo que eu gosto mais é ter de sair de casa e falar com pessoas. Porque as pessoas estão em casa, não é? E ter de sair e depois encontrar outras pessoas e falarem com elas, encontrarem-se todas as semanas ali, para muitas é talvez o mais importante daquilo. E fazê-las ler um livro ou 2, claro. Muito bem, tem aqui à frente. Estava aqui, não era? Na Paula. Mais à frente. Olha, eu daqui não vejo ninguém. Pois. Estás boa. Olá, Alice. Olá. Olha, há bocadinho tu falaste que vais às escolas por livros como Rosa. É quase minha irmã Rosa. E os livros, tens outros livros do Plano Nacional de Leitura? Tenho. Mais recentes, certo? Sim. Então porquê que continuas a ir por causa daqueles? É por causa dos meninos ou é por causa dos professores que não se Queres querem que eu atualizar? responda? Queres? Eu também me faz um bocado de confusão, se queres que diga. E houve um dia que eu perguntei, numa escola onde fui, desculpem lá, eu não quero dizer com isto que o livro esteja mal escrito, não está, mas tenho livros mais recentes, tenho livros publicados agora, este ano passado, porque é que vocês não escolhem? E a resposta que me deram foi tal qual assim, é que estes já estão testados e a gente escusa de os ler, pronto. Toma, eu nunca mais perguntei nada. Acabou. São sempre aqueles. Quando eu digo, mas pelo amor de Deus, leia mais este. E este é muito... Por isso é que eu fiquei muito contente que houvesse algumas escolas, a ler o Adolescente em 1910. Porque, para ter já a 3ª edição, é porque aquilo foi para muitas escolas e leram, e eu sei, porque houve miúdos que falaram comigo e que acharam muita graça, a gente tem que fazer um bocadinho de esforço. É que eu não digo que os outros livros não estejam bons, claro. Agora, não falam de coisas mais atuais que os outros falam. Pronto. Mas pode ser que agora esta do adolescente que tenha enfim, tenha lembrado as pessoas pelas Abra uma porta. Abra uma porta. Não, eu só queria dizer também à Alice que eu amo a tua poesia. Muito obrigada. Tu sabes que eu amo. Eu sabes. Pronto. E é para Não, dar mas, uma grande beijoca. Lília, já agora me falaste na poesia e no Plano Nacional de Leitura. Já sabes. Eu normalmente não sei o que é que está no Plano Nacional de Leitura. E houve um amigo meu que aqui há tempos, que já há uns tempos, me disse, tu já viste que o teu livro, O que dói às aves, que é o meu segundo, terceiro livro de poesia, e são todos para adultos, claro, está no plano de leitura para os meninos de 7 anos. Eu disse, o quê? Eu disse, bem, eu fiz uma baixarada tão grande, que aquilo até meteu televisão. Que até meteu televisão, desculpa, e a Teresa Calçada, e mais não sei o quê. Opa, porque realmente, eu nem queria que eles lessem os livros que põem no Plano Nacional de Leitura. Mas bastava olhar para aquilo, bastava olhar para a capa, bastava olhar para a contracapa, não queria mais nada. Percebiam logo que aquilo era para adultos, pronto.
Depois lá tiraram, não é? Mas foi... Fiquei tão danada nessa altura, mesmo danada. Mas sim, às vezes penso que era bom que eles lessem outras coisas. Portanto, na prática, consideram que a Alice só escreve livros infantis juvenis, não consegue fazer mais nada? Eu aí tive uma grande amiga minha, que é a professora, que era a Ivete Centeno, e a Ivete Centeno ligou-me e disse: o que é que tu queres? Tu escreves normalmente para crianças. Eles veem um livro que dizem: o que dói às aves? Aves, passas, passarinhos, pronto. E o que dói às aves penso que é do Daniel Faria. É porque todos os meus, são 4, livros de poesia têm os títulos tirados de poetas que eu gosto muito. O primeiro, Os Dois Corpos Tombam na Água, é do Tolentino Mendonça. O segundo, aí está, O que Dói às Aves, é de Daniel Faria. O terceiro é Os Armários da Noite, que é do Nuno Júdice. E o último, que é Olha-me Como Quem Chove, que é do Rui Belo. Vão sempre aqueles que eu gosto muito. E de resto, o Daniel Faria, estamos a ver se pelo menos se faz agora qualquer coisa, porque o Daniel Faria é um dos grandes poetas que nós temos. Já agora deixa-me cá fazer uma publicidade. O Daniel Faria é mesmo um dos grandes poetas que nós temos. Era monge em Sines Verga, tinha 28 anos, ia a caminhar lá pelo convento, tropeçou, caiu, bateu com a cabeça e morreu. Pronto. Tinha 28 anos. Isto já foi há uns 20 também, acho eu. E deixou um livro assim, de poemas que são extraordinários. É assim da coisa melhor que eu tenho lido, que eu tenho visto. Há um grupo de amigos, mas também não se mexe muito, mas parece que agora que estão a fazer qualquer coisa, pelo menos para uma reedição. E uma coisa que eu gostei muito foi que há uns anos eu fui à Universidade de Helsínquia e encontrei lá uma aluna que estava a fazer uma tese de mestrado sobre Daniel Faria. É boa. E me disse assim: olha, se és a Lisboa, ninguém sabe quem ele é. E não, a gente fala, porque Daniel Faria não sabe quem é. Mas é um grande, grande, grande poeta, isso é. Bem, por favor. Boa noite. Sinto que nas características da sua escrita, desde o início até agora, se mantiveram relativamente constantes, portanto, terá encontrado um estilo, no princípio, ele se tem mantido, ou se eventualmente sente que mudou, nomeadamente, por exemplo, nos temas, dado que o público, por exemplo, infantil-juvenil, se mantém. Uma outra curiosidade também que gostaria era, dado os frequentes contactos que tem realmente com os jovens, o que é que mais a tem surpreendido nesses encontros? E uma última questão: que dificuldades é que normalmente tem ao escrever para eles? Evita palavras, evita temas, ou... É assim, por isso é que não vou para os muito pequeninos. Eu, quando estou a escrever, eu costumo sempre dizer, quando estou a escrever, sou muito egoísta, porque só penso em mim. Eu não penso nada que idade tem quem me vai ler, se gostam, se não gostam. Eu tenho que gostar do que estou a fazer. E sou muito, muito exigente. Eu deito fora, eu emendo, agora é deleto, não é? É deletar. Deito fora. Já tenho deitado, já deitei 3 livros completos. Eu ia entregá-los ao editor. E fui reler mais uma vez e pensei: isto não está mal, mas eu era capaz de fazer melhor. Tudo para o lixo. E começa tudo do princípio. O resto, às vezes, quando eu ligo para o editor, quando estou na altura de entregar um livro, também me pergunta: não me digas que deitaste fora. Eu disse: não. Mas eu tenho que ter a certeza que não sou capaz de fazer melhor. Pronto. E depois, são para jovens, são para adultos, é o que for. Houve uma vez, por acaso, que isso me preocupou. Eu tinha começado a escrever há pouco tempo e estava a escrever um livro que era Este Rei que eu escolhi. Está aí o meu 3º ou 4º livro, já não me lembro. Que é sobre a crise de 1383, João I e tudo isso. E havia 3 ou 4 capítulos independentes da história que se chamava Lamentações da Cidade de Lisboa. E era a cidade que falava, naquela altura, do que se estava a passar, do que sentia. E eu, no fim, antes de ir entregar, pensei assim: isto é um bocadinho complicado, mas se calhar vou tirar, não faz falta nenhuma à história. Se calhar vou tirar. Mas depois pensei outra vez: não, nunca tirei, também não tiro, pronto. E aquilo foi. E quando os miúdos leem isso nas escolas, são sempre esses capítulos que eles me falam, sempre. Eu não faço nada, também não faço nada para ser complicada, é a minha escrita que eu acho que é a mesma, digamos, quer dizer, os assuntos mudam, mas em termos de escrita, eu acho que é a mesma da Rosa, minha irmã Rosa, isso não me parece, não tenho dúvida. Encontrei aquele estilo, que é não sei se será um estilo jornalístico, não sei, mas as frases curtas, poucos adjetivos, essas coisas.
e de contar uma história. Gosto de contar uma história. E quando eu começo a escrever, eu nunca sei o que é que vou fazer, a não ser, evidentemente, quando são livros de caráter histórico, com certeza, isso mais ou menos sei do que é que vou tratar. Mas se não, eu nunca sei, eu estou ali, escrevo uma frase, não gosto de fora, escrevo outra, não gosto de fora, e depois de repente não sei como a história vai continuando até que eu tenha a sensação nítida de que isto mais um capítulo e é ponto final. Pronto. Porque se é muito importante começarmos bem, porque a pessoa é logo captada pelas primeiras frases, também é muito importante acabarmos bem, porque às vezes a gente está a ler um livro e diz, se isto acabasse aí 3 capítulos antes, isso é que era bom. E o interesse logo pelas primeiras frases, eu lembro-me, e daqui há de haver alguém que tenha visto, um filme já com alguns anos, que se chamava Os Amigos da Alex. E nos Amigos da Alex havia um jornalista, eu lembro perfeitamente desta cena, e o jornalista tinha de dar ao chefe de redação lá o texto dele. E ele leu e disse, olha, isto falta, não diz aqui em que hora é, não sei o quê. E o rapaz disse, isto está no segundo parágrafo. E ele disse, e tu pensas que alguém vai chegar ao segundo parágrafo? Nós temos que captar os miúdos logo ao princípio. Eu lembro-me de um livro, que é Os Olhos da Ana Marta, que normalmente os miúdos leem logo, porque tem um princípio estranho, que é trocaram-me de mãe na maternidade. Pronto, e por aí fora não é o normal, quer dizer, e eu faço sempre o possível pelos meus princípios não serem era uma vez, era isto, não sei o quê. Não, são sempre frases diferentes. O que é que esta quer dizer, o que é que vem a seguir, o que é que será, que é para eles chegarem ao segundo parágrafo, não é? Que é para eles continuarem. Tenho que lhes abrir o apetite, tenho que lhes aguçar o engenho, qualquer coisa, porque se a gente começa a contar a história da mesma maneira, Fernando, António, Maria, eram irmãos, moravam, não sei o quê, coitadinhos, não é? Temos que dar logo qualquer coisa que os toque. Pronto, isso de vez em quando custa e leva tempo, isso é verdade, mas tudo leva tempo. Mas não me tenho dado mal com essa experiência, não tenho, não. Muito bem. Mais questões? Peço desculpa. De quê? Faz favor. Posso ser ousada? Isto é À vontade, Ousada, querida. faz favor. Diga-nos Ousada. um poema dos seus. Ai, não tenho nada aqui, querida. Oh, Lília, palavra tu tens. Epá, vocês vinham combinadas. Vocês vinham combinadas. Não vinha, não. Tem para esta aí. Não, é assim. Eu não sei nada de cor, a sério. Nada. E meus então muito menos. Entre pela primeira vez no quarto onde fechaste a porta devagarinho e foste morrer de mim como se morre de doença que ninguém espera. E por momentos ainda acredito que o nosso tempo é este que o relógio guarda, embora saiba que nunca há relógios certos para o tempo de quem nos abandona. E as sombras que as persianas desenham nas paredes servem apenas para tentar salvar a vida de quem vai regressar em teu lugar e nem entende porque o chamaram. Olha, eu não sei. Parem. Então regressemos. E agora quem? Está a ver isto para meninos de 7 anos, não está? Mas pronto, adiante. Não, era bem. Bem, E mas... quando às vezes nas feiras aparecem as mães com os meninos e querem comprar, muitas vezes acontece isso, aqueles romances, com muitos, somos 7, e porque há muita gente conhecida, sou eu, somos Jália, não sei o quê, e eu digo, olha, isto é para adultos. Mas o meu filho lê muito. Eu disse, pois, acredito, mas isto é para adultos. Sim, mas ele sabe ler muito bem e ele lê tudo. Eu não tive outra coisa que se não dizer, olha, a personagem principal é lésbica e mata o marido. E ele... se calhar não, eu disse. Eu bem avisei. Porque não é o saber ler, com certeza, o menino sabe ler tudo. Mas isso acontece muitas vezes. Os meus meninos sabem ler tudo. E, bom, desculpa, então agora quem é que... É aquele senhor que parece que quer repetir. Se calhar não Se me... não houver mais, eu posso colocar mais uma. E aproveitando o momento, e obrigado pela leitura da poesia. Foi ela. Uma pergunta algo complexa, assumo eu, mas espero que encare bem. Para que serve a poesia? Para que é que lhe serve? Olha, eu tenho um livro sobre isso. Não é para que serve a poesia, mas tenho um livro que eu gostei muito de fazer,
que se chama Arca do Tesouro. E gostei muito de fazer, porque foi uma proposta perfeitamente maluca. O Eurico Carrapatoso, que é um grande músico, pediu-me para eu escrever um texto para uma música dele. E eu, Jesus, meu Deus do céu, não sou capaz, tal, é muito complicado. E depois lá consegui, aquilo resultou tão bem, que eu lembro-me que no dia seguinte o crítico do público, dava-me elogios que nunca mais acabava aquilo. E porquê é que eu lhes falo nisso? Porque uma das questões da menina, uma menina miúda, que tem uma caixa, onde vai deitando para lá, quando está muito zangada, as palavras todas que ela não quer que as pessoas ouçam, pronto. Mas que tem uma pergunta como ao senhor, que é: para que é que servem as flores? Para que é que serve a poesia? Para que é que serve? E que ela remata: para que é que serve aquilo que não serve para nada? E isso que não serve para nada, que ela depois continua também, serve para nos encher o coração de alegria, serve para ficarmos pessoas melhores, serve para entendermos melhor os outros e o mundo onde nós estamos. Portanto, o que não serve para nada, muitas vezes serve para tudo, não é? E alguma coisa, isso também eu lá digo, neste mundo sempre alguma coisa tem de servir para alguma coisa. E há muita coisa que não serve realmente para nada, mas no fundo serve para tudo. Porque é isso, para que é que serve a poesia? Serve para nos fazer de nós melhores pessoas, de certeza, para entendermos melhor os outros e nós, e a nós próprios e a vida. É assim, eu nesta altura, que ando com a minha cabeça um bocado complicada, até ando numa psiquiatra, imagina. É sério. Aquilo que eu realmente consigo ler é poesia. E que me faz bem e que faz melhor que os ansiolíticos. E eu acho que isso que é fundamental. Uma pessoa tem de gostar, deve gostar, com certeza que gosta de poesia. Até porque os miúdos, em bebés, não é? O que é que nós... eu lembro de uma vez, há muitos anos, que eu trabalhava no Círculo de Leitores. E no Círculo de Leitores recebia-se lá livrinhos pequeninos e na contracapa dizia-se: livros para crianças até aos 6 meses. E eu naquela altura disse: meu Deus do céu, até aos 6 meses. E realmente é verdade. Porque os meninos, obviamente, que não sabem ler, mas ouvem. E, portanto, aquilo que nós sempre temos que dar aos bebés, aos meninos, são coisas que eles ouçam. As lenga-lengas, qualquer coisa, palavras mesmo que não façam sentido, mas que eles conseguem ouvir. E isso é realmente muito importante. E, portanto, a poesia depois é isso. É como dizia o Cassiano Ricardo, que era um grande poeta brasileiro, a poesia é uma ilha rodeada de palavras por todos os lados, não é? Mas é aquela ilha que está e que tem as palavras à volta. E pronto, e que nos faz muito bem, acho eu. Faça favor. Peço desculpa. É uma coisa muito pequena, é sobre esta questão levantada acerca da poesia. Eu lembro-me que quando era pequena, nos livros da primária, punham em poesia muitas coisas para nós aprendermos. Eu só me lembro uma quadra sobre o que era a fala dos animais. Portanto, só me lembro a primeira quadra. Um pega e papagaio que carcareja a galinha. É, exatamente. Olha, tivemos o mesmo livro. O papagaio e carcareja a galinha. Os ternos pomos arrulham, gema rola inocentinha. Pois, era isso. Exato. A gente tinha o mesmo livro. Com aquela lenga-lenga. Então não ficou a saber até hoje. Pois, zurro burro e não sei o quê. Agora essa já não me lembro, não é? Não, porque é muito comprido. Muitos anos, não é? Também só conheço, foi só me lembro da primeira, não é? Foi. Mas tenho poemas de cor, por exemplo, do João de Deus. Exato, tinham lá poemas muitos inteiros do João de Deus. É verdade, é isso. E outros que ainda hoje me lembro. Esses manuais. Quando eu gostava de um poema, era. do Luís de Camões, também tenho muitos, mas isso era já mais para o liceu, não é? Sim, pronto, mas eu lembro-me desse livro que trazia essas coisas. Exatamente. E a Nau Catrineta, que tem muito Catrineta, que tem muito que contar, que linda bandeira leva, a bandeira de Portugal. É o que faz a gente ter o mesmo livro. Gageira, acima ao mastro real, vê-se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Não vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Mas vejo 3 lindas meninas debaixo do laranjal, exatamente. uma na roca a afiar. A mais linda de todas, com ela nem de casar. Com ela nem de casar. Não quero a vossa filha que vos estou a criar.
Bom, olha. Que era a vossa alma. Que Era assim que uma era coisa vossa- que ele era odiado, É. pois. Claro. Mas num livro Então, e do- também não leu isto quando era... Ah, não, ele é mais novo. Lê. Ele é mais novo que nós. Numa coletânea, E estão-se a esquecer da Balada da Neve. Foi o primeiro que eu soube de uma essa casa. também sei de cor. Ai, a Balada da Neve Também também. sei. A Balada da do Neve Augusto também. Gil. do Augusto Gil, Augusto Gil. Do Augusto Gil. Balada da Neve. E a Nau Catrineta, poemas escolhidos do Eugénio de Andrade, tem um livro assim, grosso, que vem lá na Alcatrineta, porque senão já não... Quer Não, dizer, e eu agora... E é curioso que há uma edição, eu por acaso não sei se acho que ainda não havia da Leia, mas é o meu primeiro livro de poemas, são poemas escolhidos pela Sofia. Pela Sofia. Há uma edição, é da Caminho. É da Caminho, É da então é Caminho, isso. que é o meu primeiro livro de poemas, são escolhidos pela De Sofia. poesia? De poesia. E o meu primeiro livro de poemas, a da Lei, esse é meu, que é assim. Eu tinha feito um livro grande, aí está, poesia tradicional, a poesia para os miúdos, para eles ouvirem, não sei o quê. E depois disse, não, agora vou fazer também de poesia de autor. Porque também há em pessoas que escrevem poesia para adultos, no meu caso não há, mas há outros que há, poesia que eles podem entender. E então eu fui buscar, e tem sido bem, o do Mário, a pesca do esturjão do Mário Henrique Leiria, Sim. eu quando vou a uma escola É um com sucesso. isso, é um sucesso. Mas é que é um sucesso, não há nada melhor. Porque, pronto, e eles gostam, e por aí também se chega a eles, não é? Olha, vê, a poesia, a literatura, a leitura, podem ser coisas bem engraçadas, olha para aqui. As pessoas às vezes é que não têm muito sentido de humor, porque aqui há uns tempos eu pus uma fotografia no meu Facebook de uma espreira que está lá ao pé da minha casa. Exato. E decidi pôr o poema da Nespa, Mário Henrique Leiria, que era, estava uma Nespa, era mais ou menos assim. É de Mário, era. E o Mário Viegas é que dizia. É que diz. Estava uma Nespera, É não de sei o Mário Henrique quê. Leiria. Exato, era de Mário Henrique Leiria. Veio uma velha, viu-a e comeu-a. É o que acontece às Nésperas, quando estão sentadas muito quietas a não fazer nada. Mais ou menos assim. Bem, não, vocês não imaginam a quantidade de postos que eu recebi de gente que dizia que eu estava a fazer pouco da terceira idade. A velha! Só porque ele diz, veio uma velha, viu e comeu-a. Bem, foi terrível. Não, isso, os sentidos de humor às vezes também. É muito complicado. Não, eu também gosto muito do Manuel de Barros. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Olha, vês? Gosto muito do Manuel de Barros também. O resto eu gosto muito dos brasileiros. Muito. Você está a monopolizar, eu não sei se há mais gente que... Não, a gente não está a ver daqui, mas... Só estou, porque aí não esta estava a ver aula- ninguém com a mão levantada, Não, mas mas prometo que é que é preciso dar alguma oportunidade aqui. Mas diga, vá, pergunta. Faça mais essa. A Tem a seguir, prerrogativa de me cortar o pio, portanto, se quiser. faça mais essa. E depois... Uma última curiosidade, e será a última então. Pode não ser. Pode fazer mais. Eu queria saber se a Alice Vieira já sentiu alguma vez a pressão do politicamente correto, porque agora se estava a referir a isso. Eu não senti... E já agora, e para Diga. completar, se ainda lê muito e se tem autores que verdadeiramente ama e porquê? Tenho, isso tenho. Tenho. Obrigado. Agora, Pronto. para já, o politicamente correto. Bom, ainda não me chegou assim nada de politicamente correto, só tive que emendar o título, mas isso não é por ser politicamente correto, agora um bocadinho, porque eu tinha história, tenho vários livros, eu a recontar contos do Anderson, dos irmãos Grimm, etc. E eu tinha, por exemplo, contos de Anderson para meninos valentes. E as mães começaram todas a refilar que se era para meninos, não era para meninas. E pronto, de maneira que a partir daí ficou crianças. O outro a seguir era para crianças assim, para crianças assado, pronto. Depois, o que me aconteceu, mas isso não é o politicamente correto, é outra coisa. Eu tenho um livro de poemas para crianças, aí está, que se chama Charada da Bicharada, que é sobre animais, que foi publicado no Brasil. E do lado da editora, pediram-me se eu não me importava de emendar um poema que eu tinha mandado, que era um poema sobre os ratos. Em que eu dizia mais ou menos, ratos não sei o quê, só faço uma exceção para um que é meu amigo, para um chamado Mickey, meu amigo, acho que era assim. E então os senhores lá pediam para eu tirar a referência ao Mickey, porque Mickey era da cultura americana e se aquilo saísse o governo não dava subsídio, porque era cultura americana. Andei lá, tirei o Mickey, pronto. Mas assim, o politicamente correto, como eu tenho visto, horrorizada noutros sítios, ainda cá não chegou, pelo menos lá à minha editora,
ainda não chegou o politicamente correto, mas há de chegar. Não se preocupe. E depois disse-me que, desculpa, Os seus autores preferidos. os meus autores. É assim, eu quase todas as semanas vario de autor preferido, não é? Mas aqueles que são mesmo. Eu tenho uma paixão por um autor brasileiro que morreu em 75, que era o Érico Veríssimo. Naquela altura, deve-se lembrar também, porque os nossos livros de texto traziam muita coisa do Veríssimo. Eu li tudo e eu lembro-me de não perceber sequer muito bem o que é que era miúdo. Eu li as coisas que o Veríssimo tinha para crianças e depois para adolescentes e não sei o quê. E ele tem um livro extraordinário que se chama As Aventuras de Tibicoera. E As Aventuras de Tibicoera é a história de um índio que estava na praia na altura em que chegavam as caravelas, que é o Tibicoera. E é um livro extraordinário, porque o mesmo índio, digamos, não é, porque ele diz sempre que o filho do filho de Tibicoera ainda será Tibicoera, e o mesmo Tibicoera está no alto de um 10º andar do Rio de Janeiro a olhar para o mar. É um livro extraordinário. E aquilo eu lembro-me perfeitamente da primeira frase, eu era muito miúda, e a primeira frase era: eu nasci na taba de uma tribo Tupinambá. Eu não sabia o que era taba, nem tribo, nem Tupinambá, claro. Mas dizia aquilo, e depois, quando dizia Tupinambá, caía para o chão. E eu adorava o Veríssimo, foi sempre assim. Depois com a Clarissa, então, a Clarissa foi assim. E é muito engraçado, porque eu vou dando a Clarissa a todas as minhas adolescentes, a minha filha, as minhas netas, todas já levaram, e dizem-me todas a mesma coisa: a Clarissa sou eu. E eu digo: pois, mas isto foi escrito em 1939. Pronto. E foi o livro, aí está, que me fez entender que não era preciso uma grande história para escrever um grande livro. Pronto. E eu gostava imenso de Veríssimo. E ainda hoje eu tenho muito medo. Eu costumo sempre dizer que nunca se deve voltar aos livros onde fomos felizes, mas aqui pude voltar e voltei a gostar muito. E de resto, eu até tinha dito ao filho: gosto tanto do teu pai, arranja uma grande fotografia do Érico Veríssimo, que eu tenho assim na minha parede para eu olhar para lá. Agora, isso, autor mesmo a sério. Depois tive aqueles autores que a gente lia quando era criança. E depois, agora, o que está sempre em cima da minha mesa, qualquer dia caem todos para cima de mim, para já é a Bíblia, que eu tenho uma mania, eu coleciono Bíblias. Eu tenho Bíblias que não vos passa para a cabeça. Tenho uma Bíblia extraordinária que eu comprei na cidade de Berkeley, e então aquilo chama-se a Bíblia onde só as boas partes, sem as partes chatas. E então tens a história, e é muito engraçado, porque depois, ou em rodapé ou ao lado, dá coisas sobre aquele passo da Bíblia. Isto foi adaptado ao cinema por este e não sei o quê. Aquele saiu nos livros. É muito engraçado, essa gosto muito. Mas tenho sempre assim, uma na minha... O meu marido dizia sempre: quando precisares de alguma coisa, abre a Bíblia e encontras. E eu tenho lá sempre a Bíblia. Depois, aí está, a poesia do Herbert, do Rui Belo, do Tolentino e do Daniel Faria. Estão sempre aquelas ali, é como se fosse a minha Bíblia, pronto. Quer dizer, isso são assim. Depois há autores que eu gosto, mais, menos, claro que há autores que eu gosto muito, mas estes são aqueles que eu não posso passar sem eles, isso é verdade. Então, diga-me uma coisa, e o filho do Veríssimo? Pois, o filho do Veríssimo, o Luís Fernando. Luís Fernando. Conheço o Luís Fernando. Sériozinho, assim. Que não tem graça nenhuma como pessoa. E é divertidíssimo a escrever. Exatamente. O Luís Fernando Veríssimo é um cronista extraordinário, escreve com imensa graça, mas depois a falar, eu não tenho gracinha nenhuma. A única pessoa que eu conheci, mas era pior que esse, era o Quino. Vocês lembram-se do Quino, da Mafalda? Sim, sim. E um dia eu estava no Diário de Notícias e liga-me o Manel Valente, que nessa altura estava na Dom Quixote, e ele dizia: o Quino, tenho cá o Quino, ele vai-se embora daqui a bocado. Se tu quisesses vir entrevistar, eu disse: guarda-me aí o homem que eu vou já. E disse lá ao meu chefe: guarda-me uma página inteira do Diário de Notícias. Claro, e o Diário de Notícias naquela altura era assim, uma coisa deste tamanho. Lá nunca. Eu chego lá e o Quino é um bocado o Luís Fernando Veríssimo. A gente perguntou-lhe uma coisa: não. Então e isto assim? E eu só pensava: tenho uma página para encher. Felizmente ainda não havia nets nem computadores, felizmente. Que eu chego ao jornal e enchi a página toda. Foi uma grande entrevista. E diz-me no dia seguinte, telefona-me Manel Valente: aquela entrevista do Quinto estava mesmo boa. Olha lá, mas como é que ele falou tanto contigo se ele comigo nunca dizia nada? Mas é que eu consegui pô-lo a falar, então não sabe.
Essas coisas são terríveis, realmente. Mas por acaso, o Veríssimo é... Eu nunca conheci o pai, por acaso tive muita pena de ter conhecido. Ele teve cá um ano, uma vez, e depois morreu em 75, andávamos todos nas revoluções. E nunca o conheci, tenho muita pena, tenho lá essa fotografia dele, mas é assim o meu autor que me marcou. E depois tive aquelas que a gente... Também leu A Princesinha? Não. Pois, também. A Princesinha, que é aqueles contos que a gente lia quando era pequenino. E eu, como disse, eu nunca vivi com os meus pais e tive assim uma infância muito complicada. E a Princesinha era muito boa, porque a Princesinha, para quem não leu, é uma menina que era muito rica, mas depois chega muito pobrezinha e vai trabalhar para a esfregar as casas do sítio onde ela tinha sido aluna. Pronto. E a Princesinha, nunca me esqueço desta. E a Princesinha diz sempre, mesmo nos momentos de grande amargura, nunca se deve perder a dignidade do requinte. Ora, então, aquilo ficava sempre cá na cabeça. E essas histórias todas li, eu também li. Eu li sempre muito. Era. E a dos rapazes. Não, essa acho que não. Era a história de uma rapariga que se chamava Isabel e que a mãe tinha morrido, era ela pequena. E ela escreveu sobre a vida da mãe que ela não conheceu. Não, essa por acaso não. O enjeitadinho, o menino enjeitado, sim. Isso foi. Num sótão, Com tudo. coisas escritas por a mãe. Não, essa tem que ir à procura. A imagem da mãe através daquilo que ela escreveu. Eu ficava encantada com Eu essa tenho que ver. Eu gostava muito era do menino enjeitado também. sótãos e baús. Eu era fascinada, não tinha isso em casa. Não, eu era fascinada por meninos enjeitados, porque... É sério, porque olha, o menino enjeitado no final, ou era filho de rei, filho de conde, filho de não sei de quem, ou era uma alegria. E uma vez que as minhas velhas tias, de vez em quando, tinham que me mostrar às visitas, e depois as visitas perguntaram, lembro também, o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu disse, quer ser enjeitada. Era uma ótima profissão, gente. Era, coitadinho, mas depois no fim chegava, era muito rico e tudo isso, claro. E os desastres de Sofia? Mas os desastres de Sofia, isso é outra coisa. Comparava comigo, que era desastrado. Não, os desastres de Sofia, as férias, as meninas exemplares, isso foi tudo. Estou a fazer uma biografia da Condessa de Seguro agora, porque fiz uma biografia da Enid Blyton há 5 ou 6 anos. E a Enid Blyton é a pior mulher que existiu sobre a Terra. De maneira que quando eu fiz essa, disse eu agora só faço a biografia de uma que seja muito boa, muito boa, muito boa. Muito boa. E a Condessa de Seguro é extraordinária e, além disso, foi a primeira a viver dos seus direitos de autor, que não tinha, até ao cêntimo. E começou a escrever com 60 e não sei quantos anos, precisava de dinheiro. E essa é o que eu estou a fazer agora. Mas lia-se muito essas coisas. E há um filme, não sei se viu, dos Desastres de Sofia, não viu? Não. Um filme que tem para aí 2 anos ou 3. E eles até sabiam que eu estava a fazer a biografia, até me convidaram para ver a Medeia Filmes, que eles e era muito engraçado o filme, muito engraçado. Mas o que estava a dizer relativamente ao que se queria ser, quando era pequenina, etc. Então? Eu fui ver ontem fui ver o filme que está aí sobre Pavarotti, que é um documentário sobre a vida. Tem uma cena deliciosa que é uma das filhas dele, ele tem 3 filhas, de primeiro casamento, e uma das filhas, na escola, pergunta-me, mas o que é que o teu pai faz? E ela diz, o meu pai é ladrão. Ele diz, bom, eu via-o todas as noites, ele saía sempre para trabalhar à noite, ia sempre com postiços, com cabelos e não sei o quê, portanto ia ser ladrão. É muito engraçado. Se alguém quiser... Colocar mais questões, até porque... Olha, se isto fosse numa escola daquelas onde eu vou, eu dizia assim, quem é que quer fazer? E estavam 50 abraços no ar, nem acabava a pergunta. Mas nós temos de respeitar aqui a autora, porque é a última sessão dela antes de emigrar para a Ericeira, onde vai Vou descansar. emigrar na segunda-feira, meu retiro espiritual, pelo menos 1 mês ou 2. Mas se alguém ainda quiser fazer alguma questão daqui... Vai escrever qualquer coisa sobre o mar? Não, eu tenho coisas lá sobre a Ericeira, mas não... A Ericeira é para eu descansar, querida. É a minha terra, estou ali, tenho os meus amigos todos, está tudo à minha espera, já tenho uma data de festas marcadas... Depois tenho uma coisa horrorosa, que é, pá, 90% dos meus amigos todos têm bares, de maneira que eu chego a casa a horas tardíssimas, é claro. Isso é bom, é bom. Então não é bom? Então não. Muito bem, bom, então, visto isto e os atos, temos de agradecer muito à Alice Vieira esta magnífica noite, que foi muito divertida, mas ao mesmo tempo também muito educativa. E desejar-lhe seguramente boas férias, também desejamos boas férias a todos os que têm assistido a estas sessões.
e vamos encontrar cá todos, se quiserem vir, a partir de outubro, certo, Ana Paula? Outubro é quando a gente E começa a então, trabalhar. uma grande salva de palmas para a Ana. Obrigada. Organização: Município de Oeiras, Oeiras Valley.